Eita, meu internauta, estamos de volta com mais uma edição do Debaixo da Moita, o seu podcast. Olha, hoje o tema que a gente vai trazer é um assunto bem relevante, como diz o Vilela, para todos os terráqueos. Menino, hoje a gente vai falar sobre HIV, AIDS, soropositivo, se é tudo igual, se são coisas diferentes, porque quem está aqui para bater um papo com a gente traz uma experiência bem gigante mesmo, viu? É a enfermeira Rose. Doutora Rose, seja bem-vinda. Obrigado pela sua presença. Muito obrigada. Tudo bem com você? Muito bem. Doutora, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você. Eu sou enfermeira, graduada na Universidade de Santa Catarina, UDESC. Quando eu me formei, eu confesso a você que nunca me passou pela cabeça trabalhar com HIV, AIDS. E nesse período em que eu atuei como enfermeira, eu me deparei com esse setor que se chama CTA, SAI, que é onde a gente faz o acolhimento, a testagem, onde a gente acompanha o pessoal do HIV. E foi aí que eu resolvi trabalhar com eles. Então, hoje... Só afastar mais um pouquinho para aí. Hoje eu sou Rosilene Tavares, sou enfermeira do SAI de Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso. E hoje eu diria para você que é um dos setores que eu mais gostei e que eu mais gosto de trabalhar é no SAI, no setor onde eu trabalho hoje. Doutora, por o que eu entendi, você fez faculdade em Santa Catarina. Exatamente. Mas você é catarinense ou gaúcha? Eu sou gaúcha. Eu sou gaúcha, nascida em Constantina, Rio Grande do Sul, e me graduei em Chapecó, Santa Catarina. Minha faculdade foi em Chapecó, Santa Catarina, que é uma divisa com o Rio Grande do Sul. Rapaz, Chapecó tem uma história triste, é daquele do time, né, de chapecoense, né? Nessa época eu já não morava mais em Santa Catarina, mas eu acompanhei. Acompanhei a história de todos eles, inclusive dos sobreviventes, e foi uma coisa triste para todos, independente de ser catarinense, brasileiro sentiu muito. O mais invocado, assim, tipo, não tem uma outra explicação senão Deus, né? Com certeza. Porque morre todo mundo e escapa dois. Só que, salvo engano, um deles depois infartou em campo e morreu. Exatamente. Né? Um lugar que todo mundo está e ninguém morre, né? Onde tem atleta, infartou em campo. É o que a gente diz, lá com Deus ele tem a nossa hora certinha. A gente questiona, porque muitas coisas a gente não entende. Mas lá com Deus, ele sabe certinho a nossa hora, o nosso destino. Pois é. Às vezes eu tenho medo de andar de avião porque eu tenho medo de ser o dia do piloto. Mas olhando por esse viés aí, né? E se for o dia do piloto, você vai por tabela, né? Então, eu entendo. Doutora, eu tenho um presente para você aqui, ó. Veio até com o cartãozinho de Natal, da Iris Bela Lingerie. Aqui, ó. Que coisa linda! É um conjuntinho aí da Iris Bela Fábrica de Lingerie. É uma das fábricas daqui de Frecheirinha que pode abrir se muito quiser. Bonito. Sinta-se à vontade. E de uma qualidade excelente. Pois é. Muito, muito bonito mesmo. Gostei, muito obrigada. Doutora, agora vamos entrar num contexto aqui HIV, né? Vamos começar, porque assim, eu queria lhe perguntar se HIV, por exemplo, a pessoa ser soropositiva é a mesma coisa de estar com AIDS? Não. O soro positivo, o que é o soro positivo? A AIDS, o HIV em si, ele é causado por um vírus. O vírus infectou a pessoa, eu fiz o teste e detectou que eu tenho o vírus do HIV, eu sou soro positivo. Eu tenho HIV. Eu não tenho AIDS. A AIDS é a partir do momento que o paciente adoeceu, porque o soro positivo ele não tem sintoma, ele não é doente, ele só tem um vírus. Pronto, o HIV, você poderia falar um pouco melhor, assim, a especificidade do HIV, o que é realmente? Você falou que é um vírus, né? Exatamente. Mas tem algum sintoma? Como eu posso saber? Sim, o HIV, quando ele infecta, ele só tem, o meio de transmissão dele é via sexual ou através do sangue da pessoa. Normalmente, tinha muito problema antigamente, hoje não, com pessoas que fazem uso de drogas injetáveis na veia. A pessoa que ela é dependente
de drogas. Eu vou tentar explicar sem muito termo técnico para que o nosso público consiga entender. Ou seja, eles compartilhavam seringas e agulhas porque eles teriam que comprar. E eles não tinham dinheiro para tanto. Eles já tinham mal para o dinheiro para droga e era uma dependência. Então, o que faziam? Era compartilhada. Aí, do sangue passa para a corrente sanguínea. Da relação sexual, passa o vírus. E, uma vez ele no teu corpo, o que acontece? Ele vai dar sintomas muito parecidos com uma gripe forte, por exemplo. Vai te dar mal-estar, dor de cabeça, vai dar diarreia. E muitas pessoas vão confundir isso como uma gripe forte, como uma virose, e não vão dar muito atenção. O que acontece? Entrou um vírus estranho lá no teu organismo. O teu organismo rejeitou. Aí você tem essa briga das células de defesa do nosso corpo com o vírus que chegou ali e que ele não é bem-vindo. Aí dá esses sintomas no corpo. Só que ali ele é sozinho, o exército do vírus está fraquinho, ele acabou de entrar. As nossas células de defesa combatem ele. Mas ele já causa tudo isso mesmo? Ele no início, quando ele chega, o nosso corpo diz, opa, alguém que não pertence a esse corpo chegou aqui, eu não quero. Então, o corpo se defende e ele já traz esses sintomas. E a pessoa pensa, meu Deus, estou com uma virose forte, porque estou abatida, me deu diarreia, estou bem fadigada. E não relaciona com a relação que teve sem preservativo ou qualquer outro método de prevenção. Aí ela não vai relacionar. Ela pensa que é uma virose e ela esquece daquilo, mas as células de defesa do corpo dela, como estão ok, não chega a combater, mas elas são maior número, acabam fazendo com que o vírus fique quietinho lá e não consiga atacar. Ela melhora daqueles sintomas e não faz o exame. Aí essa pessoa pode viver até 9, 10 anos sem saber que tem o vírus. E o vírus lá dentro ele só vai multiplicando. E aí quando ele chega numa determinada idade, o corpo é igual uma máquina. Ele vai envelhecendo, ele vai ficando mais fraco. Aí ela adoece. Aí o vírus começa a ser maior que o número de células de defesa e essa pessoa adoece. O HIV mata? O HIV em si é um vírus, ele não vai te matar, mas ele vai fazer com que você fique tão fraco que qualquer outra doença vai te matar. No caso, derruba a imunidade. Exatamente, a tua imunidade vai cair tanto, que aí sim, até uma gripe forte, uma virose, uma pneumonia vai te matar. Porque você não tem mais células de defesa. O vírus já tomou conta no português. E aí o que acontece? Quando chega nesse nível, aí é a AIDS, é a doença. Ele deixa de ser soro positivo, deixa de ser o paciente infectado somente com HIV e passa para ser um paciente com AIDS, porque ele já adoeceu. Então, essa é a diferença. É a evolução da doença. Do vírus até a doença. Entendi. No caso, enquanto você está apenas com o vírus, mas não tem uma doença evoluído dentro da pessoa... Ele é um soro positivo, ele é um paciente HIV positivo que possui o vírus. Mas ele não adoeceu ainda, porque o organismo dele, a defesa do corpo, ainda consegue manter. Agora, a partir do momento que esse vírus consegue ser maior que as células de defesa, aí ele ataca o organismo. E daí são as doenças oportunistas que a gente chama. Que daí qualquer doença que essa pessoa pegar, e ela vai pegar porque a imunidade está baixa, vai fazer com que ela morra daquilo. Ai, mas não morreu de HIV, morreu de pneumonia? Sim, morreu de pneumonia porque o HIV foi lá e acabou com as células de defesa do organismo. Aí a pneumonia tomou conta. Então, às vezes as pessoas dizem, não morreu de HIV, foi pneumonia, em consequência do HIV. Sei. Quem viveu os anos 80, os anos 90, né, doutora? Com certeza traz uns traumas. Deu até vontade de tomar água aqui, fiquei nervoso você falando. Muito. Mas eu tô com os exames em dia, viu, meu internauta? Tá tranquilo aqui. Doutora, você falou aí sobre a questão Tivemos aí alguns cantores famosos que tiveram que perderam a vida com AIDS, né? Na época, o Cazuza, me fugiu aqui da mente, rapaz, do Legião Urbana. Teve cantores, teve atores. Me fugiu aqui. Enfim.
eles que morreram em consequência do vírus do HIV. Renato Russo, me lembrei do cantor Renato do Russo Legião. Também. E aí, por quê? Porque na época, vamos dar um exemplo mais comum. Quando surgiu o Covid, ele matou muita gente, porque era algo desconhecido. Até que a gente conheça o vírus, até que a gente consiga fazer vacina, consiga ver meios para, pelo menos, parar o desenvolvimento dele, demora um pouco. Foi o que aconteceu com a AIDS no início. Sei. A AIDS, ela chegou no Brasil, ninguém sabia de onde, até se descobrir de onde veio, o tratamento. Muita gente morreu porque a gente não tinha um tratamento adequado na época. E tinha-se muito também um preconceito. Eu acho que morreu menos porque o mundo era menos... O Brasil aqui fazia parte do mundo menos globalizado. Se fosse hoje, menino... E também porque aquela coisa é nova, está chegando agora. Chegou numa época em que nós não sabíamos de onde vinha. E veio de um país de fora. Então, a gente não sabia. Não é uma coisa que surgiu no Brasil. Então... Começou com quem? Com quem podia frequentar lá fora, outros países. Por isso que pegou tanta gente, cantores, atores, no início. Que essa era uma doença dos gays. Não exatamente. Os gays começaram a aparecer com isso e aí acabou fazendo com que se acreditasse que era uma doença dos gays. Mas não, ela atingiu desde gente que, por exemplo... Não saiu do Brasil, mas o esposo ou a esposa saiu e ele não sabia, ele voltou para casa contaminado sem saber. Doutora, gay tem uma predisposição maior? Não. Você já ouviu falar porque daqui a pouco nós vamos falar nos mitos, né? Sim. Daqui a pouco, mas você já ouviu falar que nessa possibilidade dos gays ter mais chance de se contaminar, não? Não, a probabilidade dele se contaminar é igual à minha, por exemplo. Entendi. O gay, ele tem uma cabeça... A maioria deles, eles têm uma cabeça mais liberal, mais aberta. E no início lá das infecções, esse público-alvo do homossexualismo, ele foi atingido, sim. Foi atingido. Renato Russo, pronto, talvez por exemplo, seja por isso, talvez seja por causa dessa época, né, que o pessoal até hoje fala que o gay tem mais chance. Exatamente, mas não. A probabilidade dele se infectar é a mesma minha. Eu posso, por exemplo, eu sou, como diz mulher o povo, cis, né? uma mulher da vida, que são as meninas que trabalham em bordéis, em cabarés, eu não sei como é que se chama aqui, mas em boates à noite, não. As meninas que trabalham lá, elas têm a mesma possibilidade de infectar do que eu. Elas são pessoas que se colocam mais em risco, sim, por causa do trabalho delas. Mas são pessoas que se cuidam mais também por ser o público-alvo de tudo isso. Então, é a mesma coisa que o gay. A prostituta, vamos falar assim, ela não tem uma predisposição maior do que a minha. Se eu me colocar em risco e ela também, a probabilidade é igual. Às vezes ela talvez se exponha mais do que você à situação, mais, né? Pelo trabalho dela. Pelo trabalho. Aí, por isso que a gente acredita que sim, que ela tem uma predisposição maior. Mas não. É pelo trabalho dela que ela está mais exposta a essa possibilidade. Então, por isso. Doutora, e uma conversa que a gente quer pôr às claras aqui. Sexo oral, transmite ou não transmite AIDS? Sim. Na verdade, a transmissão do HIV, ele se dá vaginal oral, anal oral. Então, desde que tenha a troca de secreção, sim, pode acontecer. Porém, tem gente que pergunta assim, mas a secreção vai, vamos dar um exemplo, para o estômago? Não, gente, a boca da gente é uma mucosa e ela absorve. Essa troca de secreção pode acontecer. Então, a transmissão ela se dá, no caso tanto do homossexualismo, do hétero, de qualquer tipo de relação sexual, vai ter a contaminação. Sim. Não há necessidade de ter algum ferimento na boca, não? Você tendo um ferimento é uma porta de entrada. É uma porta de entrada para a troca de secreção. Mas não há necessidade? Não necessariamente.
Aí o que que acontece? A nossa boca, ela é uma mucosa, ela é úmida e quente. O vírus, ele se prolifera justamente num ambiente assim. Então, mas se ele cair no estômago, ele morre. Sim, ele vai morrer se ele cair lá. Mas antes disso, é difícil você achar alguém que não tem uma lesão pequena na boca, ou gengival, ou até no próprio dente. Eu não tenho cárie. Às vezes você chega lá no dentista e ele te surpreende que o teu dente tem um furinho lá que você não viu. Então, sim, é possível. Olha, e outra coisa que eu queria ver com você é se existe exame. Você já falou que existe o exame para saber se a pessoa está com o HIV, né? Existe. E o exame para... você já acabou de me falar, há pouco você me falou que existe. E para saber se a pessoa está com AIDS? É exame diferente ou é... Não, na verdade não. O exame do HIV, hoje, em quase todas as cidades, já tem o CTA, que a gente chama, que é o Centro de Atendimento para Testar. E é um exame simplesinho, que você fura, faz um furinho no dedo, um pinguinho de sangue lá, e ele vai dar positivo ou negativo. É fechado esse diagnóstico, eu fiz, deu positivo, eu estou com HIV, a gente faz um outro teste laboratorial para comprovar. Mas, normalmente, quando a gente faz essa testagem lá no CTA, já vem o 1 e o 2. Existe o teste para testar o HIV número 1, que a gente faz, eu positivei no 1. Então, eu vou fazer o segundo, que é o comprobatório que a gente chama. Se positivar no segundo, inicie o tratamento. Inicie, porque ele me respondeu que essa pessoa tem o vírus no organismo. Então, independente do resultado laboratorial, sim. O que eu... Para AIDS, por exemplo. Se eu sou positivo, eu testei e eu estou com o vírus. Eu começar esse tratamento, que é fornecido pelo governo, não tem custo nenhum, é disponível. Se eu começar esse tratamento, eu não chego na AIDS. Hoje, o tratamento ele é muito, muito eficaz. Então, eu não chego a adoecer, porque a AIDS, na verdade, é a pessoa já com o vírus, desenvolveu, eu não tratei, e o vírus me fez adoecer, aí eu fiquei com AIDS. Mas antes disso, não. Então, na verdade, não existe um teste para AIDS, que ele é consequência do HIV. Existe um teste para identificar o vírus no nosso organismo. Uma vez identificado, eu faço o tratamento e sigo a vida normal. Normal. E caso contrário, existe um preconceito muito grande por parte da sociedade, que muitos deles fazem o teste, sabem que são positivos, mas eu não estou sentindo nada. Eu estou muito bem. E pode ficar bem por anos. Só que quando adoece, aí não tem o que fazer. Aí raramente, dependendo do grau da doença, até onde ele conseguiu danificar o organismo, não recupera mais. Fica sequelado, pode atingir o cérebro. Então, as consequências são bem graves. A gente tenta fazer... Por exemplo, nós estamos no mês de dezembro. Dezembro a gente tem... Na verdade, a gente faz esse trabalho o ano inteirinho. Tenta pegar os públicos que estão mais expostos, que na verdade todos estamos, mas a gente tenta fazer aquele público que vai pegar um número de pessoas maior para testar. Porque, como ele, no início, ele dá aquele sintoma parecido com a virose e desaparece, a pessoa não vai procurar. Ela não vai procurar porque ela não está sentindo nada. Vai dar atenção, e a gente pega esse mês que a gente dedicou para essa finalidade, para esse objetivo, e testa o máximo de pessoas que consegue com a campanha Dezembro Vermelho, que também inclui outras ISTs, que são as infecções transmissíveis via vaginal, via anal. Então, a gente trata todas essas doenças no Dezembro Vermelho e dá uma ênfase ao HIV, que ainda é pouco conhecido. Doutora, e quais são as idades mais comuns? Hoje, no Brasil, o público mais atingido é entre 15 e 29 anos. Por que isso acontece? Porque o HIV ele foi aquele nos anos 80. Matou gente, um preconceito enorme. Aí, o tratamento foi se adequando. Secava mesmo a pessoa, viu? Meu Deus, judiava muito. E aí o tratamento, que era uma mãozinha cheia do coquetel, virou 2 comprimidos. 2 comprimidos diários. Então, facilitou muito e deu um resultado muito melhor do que tínhamos na época. O que fez? Pessoas descansarem. Não levarem tão a sério a doença. E o que? Se eu pegar um HIV, eu trato. Não é tão simples assim.
é necessário você ficar fazendo um acompanhamento. A pessoa que tem HIV, a gente faz um acompanhamento dela pelo menos de 6 em 6 meses. Coleta um exame chamado carga viral, que é para saber a que nível está o vírus. Faz um acompanhamento da saúde dela, ver se... Porque qualquer remédio, qualquer tratamento que se faça, pode atingir teu fígado, pode atingir o rins, pode atingir os órgãos do corpo. Isso não quer dizer que ele vá fazer, mas pode, dependendo do organismo, ele ataca. Então, a gente faz todo um acompanhamento de 6 em 6 meses com esse paciente e psicológico. O principal acompanhamento que a gente faz, por incrível que pareça, é o psicológico. Né? Eu ia até lhe perguntar sobre, porque você já com certeza já pegou pessoas que descobriu que estava soropositivo e lhe procurou. Sim. Essas pessoas vêm muito abaladas, doutora? Muito. E todo centro, o CTA é o centro onde a gente faz a testagem e o acolhimento dessa pessoa. Eu testei e deu positivo. Aí eu vou fazer o acolhimento dessa pessoa, porque ainda é pouco divulgado o tratamento do HIV, o que realmente é o vírus do HIV, que uma pessoa infectada ela pode ter uma vida normalzinha, desde que, com responsabilidade, faça o tratamento. E a gente pega no CTA essa pessoa, passa para um psicólogo, que lá no CTA Pois é, eu acho que antes da medicação é necessário um psicólogo. A gente faz o acolhimento. Aí tem o assistente social, tem o psicólogo, tem a enfermeira, que normalmente sou eu que testo, sou eu que digo, deu positivo. Eita, lasqueira. Aí, essa notícia, como é que é, doutora? Eu confesso para você que eu faço um joguinho. Eu sei quando eu olho no meu testezinho, eu sei quando é positivo e negativo. O meu paciente não sabe. Então, quando eu olho lá que está ficando positivo, que tem um tempo de reação para o sangue reagir para dizer se é positivo ou negativo. O que eu faço com o meu paciente? Eu falo, tu sabe como é que é o HIV? O que é essa doença? Aí, normalmente, ele tem pouca informação, que, honestamente, a obrigação de saber tenho eu, que estou trabalhando lá. Ele não tem obrigação de saber. Eu tenho que orientar. É só para ir quebrando o gelo, mais ou menos, né? Aí eu falo, olha, talvez você tenha ouvido isso a respeito, mas não é bem assim. Pessoas hoje com HIV, e eu não faço... Eu realmente falo a verdade para que eles não se deparem com uma outra realidade lá fora. Pessoas do HIV hoje, elas casam, elas têm filho, elas vivem uma vida normal desde que faça o tratamento direitinho. Você não vai deixar de sair à noite com seus amigos, você não vai deixar de frequentar uma academia, você não vai emagrecer como era no passado e vai ter uma vida normal desde que você tenha responsabilidade, ou seja, não exagere na bebida alcoólica. Não quer dizer que um dia lá, de vez em quando, você não possa tomar um copo de cerveja, não vai te matar. Desde que você não passe noites e noites de sono em festa. Então, desde que você tenha uma vida regrada, você não vai sentir diferença. Ai, meu Deus, a minha família vai saber, meus amigos vão saber. Você não é obrigado a falar para ninguém. Até no nosso código de ética, eu não posso identificar paciente nenhum. Nenhum. E ele não precisa falar para ninguém. A não ser que seja um casal, onde eles terão relação sexual, e aí eles vão ter que sentar. É bom sentar e conversar, até porque a gente testa os dois. Quando um positivo, a gente faz o teste no outro, desde que ele concorde, que a gente não pode obrigar também. Mas a gente testa sempre os dois. E explico para ele, antes de dizer, moço, o seu teste positivou. Então, antes de eu dizer, moço, positivou, eu faço todo um esclarecimento a respeito da doença, da vida que não vai mudar nada. Que ele vai ter a vida que ele sempre... Os sonhos que ele tinha vão se concretizar desde que ele faça acontecer. Porque na minha mesa já positivou uma senhora que foi fazer o pré-natal, grávida, e que positivou grávida. E o pai chegou e disse para mim, doutora, eu vou ver meu filho crescer, se formar? E eu brinquei com ele. Eu falei, fulano, não faça muita dívida, não. Você não vai morrer dessa doença aí. Você vai ter que pagar tudo as dívidas. Tu não faça muita dívida, que o HIV não mata. Desde que se trata, ele não vai te matar. Hoje é assim. Então, por que 15 a 29? Sem ser parecido, mas é equivalente ao diabetes? Eu considero, na minha opinião, o diabetes é bem pior. Porque o tratamento do HIV...
Você toma 2 comprimidos. Faltou para ir aí também. Ela quer fazer parte. Ela quer fazer parte, tá tudo bem. E hoje o diabetes, você tem que ter um controle rígido na alimentação, rígido no próprio medicamento, no estilo de vida. O HIV não. O HIV, ele é bem maleável. Tudo é permitido desde que muito responsabilidade, tanto alimentação, quanto bebida, quanto vida normal lá fora, quanto ter uma família. Então, não muda. Eu considero hoje o diabetes muito mais mortal do que o HIV. E lá, nos registros, nos estudos que fazem, ele está à frente do HIV. Ele mata bem mais que o HIV também. O diabetes. Ele judia mais. É algo fácil, algo simples, ele é mais negligenciado. Aí a gente pede ajuda aos universitários, que para vocês entenderem, é a minha filha, ela é médica, Amanda Tavares, médica hoje na região da Serra aqui. Pronto, Serra. pode até fazer a propaganda dela aí. Você que está com todos os dados aí sobre ultrassom, quer fazer ultrassom, procura aí qual é o consultório aí, pode dizer logo. Essa voz, muito parecida com a minha, que vocês ouviram, doutora Amanda Tavares, médica formada pela UFC e que deixou de ser gaúcha. Ela gostou e quer ser cearense e eu não tiro a razão dela. Ou seja... Ela trocou o sangue aí por cearense. Ela ama o Ceará e eu entendo por quê. Eu também gostei. Gostei pra caramba. Hoje ela atende toda a Serra e ela é uma médica plantonista no SAMU, ela é uma médica do SAMU e ela faz ultrassom em todas as cidades da Serra. Ela é ultrassonografista também. Olha aí, legal. E o seu esposo, como é o nome dele? O Jonathan. O Jonathan. Jonathan, né? É. Jonathan, seja bem-vindo. Obrigado aí pela sua presença. Está nos bastidores, assim como a doutora Amanda também. Hoje eu vim com força-tarefa. Eu trouxe 2. Que bom. Doutora, deixa eu lhe perguntar, já que aqui vai para todos os profissionais de saúde, você como trabalha na área, principalmente, né? No caso, a pergunta é: o risco de você se contaminar, já que você tira sangue de pessoas que estão em dúvida se... Porque normalmente é muito raro uma pessoa fazer exame só por fazer. Normalmente tem alguma dúvida, né? Quando ela desconfia. Eu, no caso... Você já se contaminou com agulha? Não, nunca aconteceu, mas eu peguei vários casos. Por exemplo, dentistas, outros profissionais, acontece isso. Acontecem quase que diariamente, porque são muitas unidades de saúde, como dentistas, UPAs, hospitais, clínicas, e acontece, o ser humano ele é falho, de se perfurar com algo que eu usei em um paciente que eu não conheço. O que a gente faz nesses casos? Hoje, o governo, ele disponibiliza um tratamento... Quer água, Não, obrigada. Eu vou tomar aqui mais um pouquinho. Hoje o governo ele disponibiliza um tratamento que se chama PrEP e PEP. O PEP vamos dar um exemplo para que o público entenda. Eu, Rose, sou casada com alguém positivo, mas eu não sou positiva. É só um exemplo, tem outros casos também que se usa. Então, o que eu faço? Eu uso o PEP, o PrEP, antes da exposição, porque eu sei que o meu companheiro é positivo e eu não sou positiva, mas eu estou em contato com ele. Como o meu companheiro faz um tratamento bonitinho, e toda pessoa que faz o tratamento bonitinho, o HIV anula. Para que o nosso público não entenda... Não dá no exame, não consta no exame. Não consta, mas ele não morre. O vírus não morre, ele dorme. Vamos dar um exemplo assim. Ele dorme no teu corpo, inativa o vírus, e as células boas do nosso corpo se sobrepõem. Ou seja, eu estou ótima. Quando eu fizer um exame, vai dar lá indetectável. Eu estou curada. Não. Ele está inativado, ele está dormindo ali no teu corpo, aproveitando a primeira oportunidade para se expor. Que oportunidade é essa? Até um estresse forte, até uma virose bem forte, que faz com que a tua imunidade caia. Ou eu viajei, vou passar uma semana fora, esqueci meu tratamento em casa, a minha imunidade vai cair. E eu sou casada com esse positivo. Então, para que a gente não tenha mais um contaminado, a gente disponibiliza o tratamento pré, que sabe que vai ter esse contato. E a pessoa toma também. A que não tem, toma. Faz mal? Não, não faz mal. Ela vai te ajudar a, se acontecer, você não pegar. É o caso dos acidentes de trabalho. Deixa eu ver se eu entendi. Desculpa. Aguarde aí a parte. Não esqueça dessa parte aí, não.
digamos que um tem, o outro não tem. Sim. Se a pessoa toma o PrEP, Isso. o que está doente, tomou isso daí, ele não transmite para a pessoa que não tem? E mesmo que... Mesmo tendo uma relação sem preservativo? Sem preservativo. Por exemplo, eu tenho casais onde um tem e outro não tem. E eles são pais. A mulher engravidou e eles são pais. O homem tem, a mulher não tem, a mulher tem, o homem não tem. Eles conseguem ter filhos sem transmitir um para o outro. Por quê? Porque o paciente que tem, ele faz o tratamento certinho. E aí aniquila, ou seja, deixa ele lá inativado, aquele vírus. Ele está dormindo, ele não consegue transmitir para o outro. Pode ter a relação sem preservativo que não vai passar. Só que isso é muito arriscado, porque o ser humano, a nossa imunidade, ela pode variar muito fácil. Então, a gente não arrisca. Por isso entra o pré. Se eu sei que eu corro risco, eu vou tomar, porque se por acaso o meu companheiro, por algum motivo, esse vírus conseguir se manifestar, mesmo ele tomando o remédio, ele por alguma outra doença, alguma outra coisa, a imunidade dele cair, o vírus se manifestar, ele não vai passar para mim, porque eu estou tomando o pré. Porque eu tenho um contato, justifica. É para todos? É para todos esse tratamento, o pré. Só que o governo não consegue manter, é muita gente. Eu, Rose, eu vou dar um exemplo meio feio. Eu, Rose, quero ser irresponsável, vou para o carnaval, eu quero ser irresponsável, vou tomar. Não, eu tenho que justificar, porque senão não há fabricação desse medicamento que aguente para todos. Uhum. Então, eu tenho que ter uma justificativa para fazer o uso do pré. E tem aquele pós. Tem aquele paciente que toma depois. Eu tive uma relação sexual com alguém e o preservativo estourou. E por acaso eu fiquei sabendo que aquela pessoa é ativo. Ou para nós, todos são. Todos, sem exceção, são. Eu não conheço direito, eu não sei se é ou não é. Eu posso fazer o pós. Posso fazer o tratamento pós. Que é o caso do acidente de trabalho. Sim. Quando esse paciente... eu me furei com um paciente que eu não conheço. Ele foi embora e eu furei o dedo na hora que eu fui lavar o material que usei nele. Aí a gente tem o pós-exposição, que a gente dá por 28 dias. O tratamento também é 2 comprimidinhos, que a pessoa toma por 28 dias. Na hora que ela fura o dedinho lá, ela já faz os testes rápido. Só que aquele resultado é meu. Não tem nada a ver com a pessoa que fez o uso. Porque... ele não vai se manifestar na hora. Ele leva uns dias para se manifestar. Dali eu faço todo aquele tratamento de 28 dias. E depois disso, 30 dias depois que eu parei o tratamento, eu vou lá e testo novamente. Deu 30 dias, fiz o uso direitinho, vou lá e testo novamente. Não positivou? Durma em paz. Não vai positivar, porque você fez o uso do pós. Então, o tratamento é muito eficaz, que é o que acontece com pessoas que trabalham nessa área e que correm esse risco. E alguns casos, como eu disse a você, que quando estoura o preservativo, ontem eu bebi demais, fiz coisa que não devia, justifica e toma o pós-exposição também. Só não é liberado para todos, porque realmente não tem para todos. É um tratamento. Doutora, a pessoa adquire aonde? O remédio? Normalmente, quase É bom eu e meus internautas saber, vai que um dia a pessoa cai aí na bebida aí, passa dos limites, aí lá vai eu. É só chegar e ser honesta. Conversa com a enfermeira do SAI, diz, olha, infelizmente, né? Todas as cidades, a maioria das cidades, elas têm. As que não têm, existe uma regional. Por exemplo, onde eu trabalho, eu atendo 5 municípios. Nossos municípios vizinhos, que não tem o SAI, mas que a gente manda esses testes rápidos que o governo fornece para as unidades de saúde. Ou seja, todos os postinhos de saúde têm esse teste. Ele pode fazer o teste lá e, se caso vir a positivar, ou se caso ele precisar da medicação, é no SAI que pede, que é no Centro de Atendimento, que a gente acompanha os pacientes positivos. No caso daqui, a doutora disse que é onde? É o CRIS em Sobral, que é o Centro de Infectologia de Sobral. O CRIS, né? CRIS em Sobral. Ele manda os testes para as regionais, os testes são feitos, mas toda a exposição de medicamentos e início de protocolo de tratamento é feito no Centro de Infectologia em Sobral. Aí, no caso, a pessoa vai lá com o exame, diz que deu negativo, mas tá... aberta ou pode ir encaminhado pelo próprio município.
A Entendi. gente normalmente, quando acontece com a gente, que positivou, a gente encaminha. Já encaminha com o E documento no caso de não ter certinho. positivado, por exemplo, foi numa situação de um preservativo rasgou, por exemplo, Ele rompeu? faz na hora, que é para saber se ele já não tem. Aí se não E dali tem, de 30 a 40 dias ele volta para mim e eu testo novamente. Só que quando acontece isso, eu já entro com pós-exposição. Eu entro com a medicação mesmo que ele não positive. Porque Entendi. na hora ali não vai aparecer. Vai aparecer só o dele. Não vai aparecer do companheiro. Sei. Então, dali 30, 40 dias, até 60 dias eu peço retorne. Retorne, vamos testar novamente. É um teste gratuito. Não precisa de prescrição. Você não precisa agendar aquela coisa toda. Chega e diz, olha, eu queria testar. Não é divulgado para ninguém, porque isso é lei. Se eu exponho alguém, eu respondo judicialmente. Então, não precisa ter esse medo. Alguém vai me ver entrando no SAI. O SAI atende hepatite, atende tuberculose, atende hanseníase, atende outras doenças, não só o HIV. Entra tranquilo, que quem está lá está preparadíssimo para isso, que a gente passa por alguns treinamentos, até porque eu trabalho no município, mas o sistema é do governo estadual, não é nosso. legal. E, doutora, tem possibilidade de uma pessoa, Rose, ter relação com outro que tem HIV, mas não se contaminar? Tem. Tem. Existem pessoas que a imunidade é tão boa que ela não pega. Ou Mas isso definitivamente ou só em alguns casos? Por exemplo, teve uma relação, Não. uma vez não pegou, aí vai outra vez pega. Pode acontecer, tipo assim, Varia. dela ter várias relações e não pegar. Não pegar. Sei. A gente tem uma razão para isso? Não. Existem pessoas que o organismo é mais resistente àquele vírus Só é e melhor não não pega. arriscar, né? É melhor não pagar para ver que às vezes, contando com a sorte, no primeiro se contamina. E existe, por exemplo, eu já recebi uma pergunta assim, com relação à cura. A pessoa disse assim, mas eu já vi gente curado. Sim, eu também. Mas desde que eu conheço HIV no nosso Brasil, são 7 casos. O último foi o ano passado, um senhor de 60 anos. E sabe como é que é essa cura? Só no transplante da medula. Quem faz transplante de medula? Pessoas que têm leucemia, pessoas que têm critério para fazer um transplante, porque é um procedimento arriscadíssimo. Não se tem medula para doar nem para quem realmente precisa. Então, mas não é mentira. Se a pessoa disser para você, olha, nos anos 80 teve um caso. Nos anos 80 teve um caso Foi mesmo. de uma pessoa que foi fazer um transplante, 80, 90, eu não sei exatamente o ano. Ele foi fazer um transplante por leucemia. E ele era HIV positivo também. Mas não sabia. Ele sabia. Ele sabia que ele era HIV positivo e foi fazer um transplante por leucemia e ficou curado de ambos. Tanto a leucemia, que teve uma medula novinha ali, e o HIV também não conseguiu mais, porque daí a medula que entrou era Isso aqui sadia. no Brasil, doutora? Sim. Aqui no Brasil nós temos até hoje, que eu conheço, baseado em estudos reais, 7 casos, e o último foi o ano passado, um senhor de 60 anos que fez o transplante de medula e que se curou. Só que isso é um critério que a gente não usa nunca para o HIV. Usa em casos de necessidade. Por de outro transplante. motivo, né? Por outro motivo, e daí em consequência, porque existe, a gente fala assim, risco-benefício. O risco de fazer um transplante de medula é muito grande. A gente não vai expor um paciente que com 2 comprimidinhos ele vai viver bem. Então, a gente vai arriscar ele morrer para fazer um transplante, para ver ele curado, quando com 2 comprimidos ele vai viver tranquilamente, desde que ele tenha responsabilidade no tratamento. Doutora, e sobre as gravidez, né? Quando Assim, dá tempo delas se programarem, que eu tenho casais onde um é positivo, outro não é. E me traiu. Agora, muitas vezes não. Eu tive um caso onde o casal era casado por 9 anos e que a mulher não é positiva, a criança de 4 anos não é positiva e o moço era positivo. Ele adquiriu antes. Ele adquiriu antes desses 9 anos, só que como ele era um moço novo, saudável, ele não fez o teste. O que acontece? Quando o casal sabe, eles se preparam antes. O que não é positivo, toma o pré, aquele tratamento, o PrEP, Sei. que é o pré-exposição. Eles se preparam para que a mãe engravide. E quando
o casal não sabe que já aconteceu de positivar no tratamento. Quando ela foi fazer o pré-natal da criança, ela descobriu que ela era positiva. Eu acho que tem muitos casos assim, né? Muitos casos é assim que a gente descobre. O que acontece? A gente começa o tratamento da mãe a partir dali. E a criança não nasce nem de parto normal, a gente não deixa nascer para não ter o contato com a secreção vaginal. E também não amamenta. Essa criança não é amamentada pela mãe para não transmitir pelo leite materno. E a gente tem um remedinho que a gente dá também para a criança após ela nascer. Os 28 dias que a gente faz de tratamento lá no pré, a gente faz também com a criança depois e acompanha. Fazendo aquele teste chamado teste de carga viral. Para ver se, no início, a gente não faz porque o sangue da criança é o mesmo sangue que circulava lá na mãe. Então, vai aparecer. Mas com o tratamento, ela não pega com 100% de certeza. As crianças que nasceram no setor onde eu trabalho, sob o nosso acompanhamento, nenhuma. Eles podem ser tranquilamente, desde que acompanhadas por nós. Doutora, deixa eu entender aqui. Então, no caso, um filho de uma mulher soropositiva vai nascer soropositivo por um período. Os primeiros dias. Por isso que a gente faz o tratamento 28 dias do xaropinho, que a gente fala. É o mesmo coquetel, só que xaropinho, dado para criança. Sei. E não adianta fazer o teste ali na hora, porque ela está com o sangue do cordão umbilical circulando ainda. Então, a gente tem que esperar, a partir de um tempo X de tratamento, a gente faz o teste na criança da carga viral e vai dar, não tem, está inativo, não aparece. Isso foi descoberto logo no primeiro momento que isso podia acontecer, a mãe ter um filho e fazer esse tratamento? Isso foi, eu ainda hoje, por incrível que pareça, a gente está em 2024 e por incrível que pareça, eu tenho a transmissão vertical, que a gente chama, que é de mãe para filho. Eu ainda tenho adolescentes que são consequências lá de trás. Já existia o tratamento, mas são pessoas que ou não deram total importância, algumas mulheres que são dependentes químico, elas estão no meio da rua, expostas. Então, essas crianças ainda acontecem de nascerem com o vírus e que a gente vai tratar pelo resto da vida. Porém, desde que acompanhados, não tem possibilidade. Pode ficar tranquila, ai meu Deus, eu sou HIV, eu engravidei. Calma, que seu filho não vai ter a doença. Não vai pegar com o tratamento que faz, não pega. Doutora, e você falou sobre o sigilo, né, profissional, a questão da ética, e isso realmente é importante, porque tem pessoa que não liga muito. Inclusive tem um fato engraçado aqui, um rapaz teve um problema, o coração dele cresceu, aí ele andava dizendo para todo mundo que tinha AIDS. Para se ele morresse, a negada não queria a mulher dele. Pois eu ouvi isso do meu colega de trabalho, é danado. Ele é danado, o doutor que trabalha comigo, uma pessoa excelente. Ele fala que o dia que ele morrer, ele pode morrer de qualquer coisa. Ele vai dizer que foi de AIDS. Que é porque se a mulher dele ficar... Ele tem razão, a mulher dele é bonita. Aí ele fala que ele vai dizer isso. Mas não. Não passa mais. A gente sabe que a transmissão hoje, ela só se dá no caso de... No português bem correto, de responsabilidade. Entendi. Porque pode acontecer de dar aquela escorregada do preservativo, romper, da bebedeira que a gente fala, que daí a gente fica corajoso. Nossa! Aí pode acontecer, mas tem tratamento. Agora, o que mais estorva o nosso andamento é o preconceito. É o preconceito por falta de informação. Por isso que a gente tenta espalhar no português a notícia de que o HIV hoje é só um vírus. É um vírus como a gente tem o vírus do herpes, o vírus da gripe. Então, é um vírus. A gente trabalha com eles tratando o vírus. E que a pessoa entenda que ela não é doente. Ela é só portadora de um vírus que, se ela fizer o tratamento, nunca vai ficar doente. Aquela imagem que a gente tinha, caquético, magrela, doente... Sinistro, ficava feio, judiava muito. Gente, isso não existe. Eu vou ser honesta com vocês. Eu trabalho com 5 municípios. E tem cada menina bonita que chega com a roupinha da academia, malhada, lindas. Cada homem lindo
que você olha lá fora e diz, não, impossível que ela está falando disso. E não se iludam, que é da classe baixa. Não é da classe baixa, é de todas as classes, todas, inclusive idosos. Aí tu diz, mas meu Deus, algumas senhorinhas que estão lá em casa, nem saem de casa. Mas o danadinho do marido dela deu uma pulada de cerca lá fora e transmitiu para a esposa. Então, esse preconceito, me perdoe a expressão, mas é besta. Não faça isso com a pessoa, porque ela adquiriu assim como eu posso adquirir. Ela estava em casa, quietinha. No português ela ganhou de presente. E ela tem um medo danado de se expor, porque o que a igreja vai pensar dela? O que a comunidade vai falar dela se ela estiver tratando? Sim. Gente, é uma doença como qualquer outra. E que ela teve a infelicidade de ser contaminada. Esse preconceito só está na cabeça das pessoas que não têm tanto esclarecimento a respeito da doença, porque ele é só um vírus. Ele não vai te afetar se você trabalhar no tratamento dele. Doutora, Nada. se a pessoa tiver a HIV, mas tiver com o remédio em dia, a medicação tomando bem direitinho, pode ter relação sexual com a esposa sem o uso de preservativo, sem transmitir? Pode. A maioria das vezes não transmite. A gente pede para não arriscar, porque é aquela coisa, o organismo ele é muito danado. Mas existe a chance, só que menos, existe, né? Bem menos. Existe, e a maioria deles tem relação. Sabe quando a gente quer negar para a gente mesmo, eu não faço, mas eu sei que faz? A maioria deles fazem. O que eu faço? Quando é um casal onde eu trabalho, eu marco, fulano, tal dia você passa aqui, vamos testar? O que não tem. Eu testo ele. Aí eu chego lá e já dou uma faladinha assim no ouvido, fulano, não arrisca não. A gente sabe que não é o fim do mundo, olha, para fulana está muito bem, está tratando, mas ninguém quer uma dor de cabeça a mais. Não, fica na sua, faz direitinho. A gente aconselha, porque ficou tão fácil de tratar, que eles arriscam sim. E muitos deles não pegam, porque o parceiro é responsável e faz certinho. Doutora, você falou mais cedo que o sexo oral transmite, sim. Não é isso? Mas e o beijo? Não. O beijo, se existe a possibilidade... não, 100% não, mentira. Existe. Mas é tão pequena que ele é desconsiderado pelos estudos. O beijo ele é desconsiderado como um meio de transmissão pelos estudos. Então, a gente sabe que não dá para afirmar 100% não. Mas como é tão irrisório, a quantidade a gente diz não transmite. Sei. E, assim, colher, garfo, se enquadra no mesmo perfil aí? Nada. A única maneira de você ser contaminado é o contato sangue a sangue na circulação. Teve um caso agora, bem recente, do transplante de órgãos de um laboratório que não foi nada responsável, aconteceu realmente, que foi uma irresponsabilidade que eu não consigo entender, porque hoje o teste está lá, muito fácil, em qualquer postinho de saúde. E na transmissão sexual. A transmissão sexual, sim. Anal, vaginal, vaginal, oral, aquela coisa toda, vai acontecer. Vai acontecer, sim. Mas essa pessoa, ela não está em tratamento, a carga viral está alta, ela não é nem um pouco responsável com a doença dela, por isso é que vai fazer a transmissão. Mas, sim, o contato, boca-pênis, boca-vagina, sim, acontece. Mas boca a boca, não? Boca a boca, não. É aquilo que eu te digo. Se procurar na literatura, vai ter casos, assim, muito pouco. Quase nada. Porque então, tem a gente muitos desconsidera. mitos, né, doutora? Muito. Esse negócio de, se eu comer no mesmo prato, eu tomar no mesmo copo, eu sentar no mesmo banheiro, que tem esse mito também... Não, isso não transmite. Nada disso vai... Um abraço, um beijo, um carinho. Lá eu tenho dificuldade de conseguir, às vezes, colegas para trabalharem no mesmo setor que eu, porque os meus pacientes são 5 municípios. É como a nossa realidade hoje, de Frecheirinha, de Tianguá, que pacientes vêm de fora. Então, eles almoçam com a gente. Eles tomam um café, eles almoçam. E, querendo ou não, a gente se tornou uma grande família, porque os nossos pacientes são os mesmos sempre. Eles vêm para acompanhamento, então são sempre os mesmos. Então eles se conhecem entre eles? Se conhecem muito bem, eles adoram a equipe.
tem uma resistência na hora de trocar alguém da equipe, porque já conhece, aquela pessoa sabe do problema dele, sabe que tem uma ética, então quando entra alguém, eles têm uma resistência até aceitar. Mas eles se conhecem, eles se dão super bem. E a gente fala que a gente se torna uma grande família, porque na verdade meus pacientes não são doentes, eles só têm o vírus. E a gente faz um acompanhamento para que eles continuem saudáveis. Doutora, mas ainda existe uma resistência grande em relação a isso aí. Por exemplo, eu acho que poucos têm coragem de ficar com a pessoa sabendo que é soropositivo. Menino, tem muito. Eu digo para você que E tem muito aquela pregação. Que fique bem claro que eu não questiono religião, de jeito nenhum. Mas as igrejas cobram muito. E aí eu tenho pessoas católicas, evangélicas, independentes, eu tenho muito. E aí eles têm a resistência familiar para aceitar. Como é que eu vou dizer para a sociedade que eu sou positivo? E aí eu vou dar um exemplo, sem nomes. Eu sou uma enfermeira e tô positiva. Aí o meu paciente vai chegar aqui para eu tratar num posto de saúde, não sai. E a enfermeira é HIV positivo, tem uma resistência incrível. Imagine você para eu aceitar. Eu vou namorar, vamos dar um exemplo, com a Rose, ela é positiva, eu vou manter relação com ela sabendo que essa doença pode transmitir para mim e que não tem cura, que eu vou ter que conviver com ela o resto da vida. É muito difícil. Só que, na vida real, não funciona assim. Eu tenho casais que vivem muito bem, e são positivos. Eles conseguem viver tranquilamente com o vírus, sem que isso interaja na vida deles lá fora. É complicado, viu? Ou interessante, né? O preconceito, ele judia muito mais, mas muito, muito mais que a doença. Eu acho que a pessoa que se contamina, o medo, o choque ali, com o medo do preconceito, com o medo da doença, quando olha, eu acho que a pessoa, quando faz o exame que dá positivo, ele começa logo a pesquisar aquele pessoal lá dos anos 80. E outra pessoa coisa bem magrinho. é aquela coisa assim, eu fiz, como é o caso desse casal que te falei, que 9 anos casado. Eu já presenciei, doutora, só lembrando aqui pro Jonathan, que é novo, chegar uma pessoa, era com AIDS na época, já bem avançado. Ele chegou na calçada lá onde estava, saiu todo mundo, ficou só eu. E claro, e a pessoa, né? Que não é. Então é assim. Como é que a pessoa se sente? Todo mundo era amigo antes, o cara foi embora, contraiu. É ruim, sabe? Porque eu tive pacientes que aconteceu uma vez, durante todo esse meu período de trabalho nesse setor, do paciente se relacionar com uma pessoa e ele não sabia. Ele foi testar, ele positivou. Ele era uma pessoa emocionalmente já abalada com a situação. No dia seguinte, ele se enforcou. Então, a doença matou ele? Não. Nós, sociedade, matamos ele pelo preconceito. Então, quando você pensa por esse lado, isso dói tão profundo na gente. Eu confesso para você que a gente se sente tão impotente quando você vê um resultado desse, porque ele achou que aquilo era o fim do mundo para ele e ele se enforcou no dia seguinte. Eu tenho casos de pacientes que eu levo a medicação na casa. Eu levo a medicação na casa porque eles não vão buscar no meu setor, que se alguém vê eles entrando, vai saber que ele tem HIV. Não vai saber. Mas eu priorizo ele estar bem. Se eu tiver que levar na casa, eu vou de bom grado. Rose, eu quero fazer o exame. Eu tenho colegas de saúde que quando eles vão para consulta e acompanhamento, eles vão de branco. O que você está fazendo? Eu vim ajudar a Rose, hoje tem atendimento. Ela está sozinha, eu vim ajudar. Me ajudam? Me ajudam mesmo, mas eles são pacientes. E eu não vou expor, porque se fosse eu queria que fizesse isso comigo. Então, a dor deles dói na gente. E o que mais atrapalha o meu andamento do trabalho em si, do cuidado, é o preconceito. A gente precisa entender essa doença para que isso não repercute na vida lá fora das pessoas que hoje estão contaminadas, que amanhã pode ser eu. Ninguém está livre. Verdade. Ninguém. Todos nós podemos ter uma transmissão. Mas eu sou casada, eu vivo só com meu marido. Tudo bem, mas o ser humano que nunca errou, ele não existe. Então, o preconceito é o maior problema do HIV e por isso que a gente faz toda essa campanha
tenta esclarecer para que o paciente em si, com a doença, ele não sofre. Ele faz o tratamento, ele sendo responsável, ele não vai sentir. Mas a sociedade judia dele. Rose, eu já vi alguns casos, é verdade, eu já vi alguns casos de pessoas que... Mulheres levam todo o material para manicure. Isso é precaução ou é preconceito? Precaução. Precaução porque é aquela coisa, se eu usar só o meu, só eu usei. Então não tem possibilidade que eu vá me contaminar de mim mesma. Então é uma precaução. Quem puder, é uma ótima ideia. Porém, hoje, as meninas que trabalham com unha, farmácia é um setor que a gente tem alguma aplicação, os farmacêuticos, normalmente tem profissionais de saúde trabalhando dentro da farmácia e que eles aplicam algumas injeções, algumas coisas na própria farmácia, que tem um enfermeiro, tem um técnico de enfermagem que trabalha com eles. E aí, o que acontece? Eles têm que ter é um papelão, uma caixinha de papelão chamada Descartex, que é ali que vai a agulha, aquele material todo que foi contaminado com sangue, com secreção do paciente, vai para dentro daquela caixinha, é lacrado e vem uma empresa especializada a recolher. Assim como no caso das manicures, dos salões que atendem, elas têm uma caixinha onde eu tirei um bife da unha da fulana. O algodãozinho vai lá para dentro, ele é lacrado, a empresa especializada passa uma vez por mês, 15 dias, recolhe e vai incinerar. É para ser assim, né? É para ser. É claro que essa é uma realidade bonita no papel. Bonita no lá papel. Lá no sul acontece assim? Lá no sul mais. Acontece mais porque... é uma coisa que é muito cobrada pela vigilância. Então, eles cobram muito. Agora, eu entendo que algumas realidades não dá. É igual na saúde. A gente tem uma coisa bonita no papel, mas na realidade não tem como. O Paraná, né? O Luiz Henrique, que é do Paraná, o meu amigo lá, né? Ele disse que nos anos 70 já tinha a escola do município com piscina lá no Paraná, lá onde ele morava. Eu, rapaz, pois tá bom, porque aqui eu acho que ainda hoje não tem. Eu, por exemplo, eu passei, mas eu não tive esse privilégio. As minhas não tinham, não. No máximo um açude lá atrás, mas nada. Eu venho de uma região de mato mesmo, criada lá no sítio. E a gente conhece as duas realidades. A gente sabe que às vezes no papel é muito bonito, que bom se funcionasse assim, mas não dá. Eu hoje atendo numa cidade de 40 mil habitantes, claro que eu atendo 5 municípios, mas todos na mesma realidade. Então não dá para cobrar muito, porque eles não têm como. Aí voltando sobre a manicure aqui, doutora, você já pegou algum caso que a pessoa acredita ter pego... HIV na manicure ou no dentista, por exemplo, que eu acho que o dentista também, assim, não estou dizendo que dentista lhe transmite, mas até o próprio dentista, eu acredito que se contamina uma vez por outra. Né? Ele é tão paciente quanto a gente, né? Daí pode acontecer, só que eu nunca peguei. Eu nunca peguei um caso assim, dizer, olha, eu acho que o que mais acontece, às vezes, acontecia, hoje não acontece mais porque, graças a Deus, está surtindo efeito essas campanhas. As pessoas estão entendendo que com alguns cuidados básicos, a gente consegue evitar um mal para toda a vida. É o hepatite. O hepatite B, ele é tão danadinho quanto o HIV. E ele pega mais fácil com relação a essa instrumentação de... E é menos propagado, né? E é menos propagado. Então, inclusive, o hepatite B, ele também é de mãe para filho. Ele também passa na gestação, mas é pouco propagado. Então, como hoje a gente está dando ênfase ao HIV, esses materiais de manicure, de tatuagem, essas coisas, é mais fácil o hepatite B. Eu nunca peguei um caso de HIV que fosse nesse sentido, nunca. Mas normalmente eles não sabem. Eles vêm para mim, eles descobrem, mas eles não sabem. Eles desconfiam que foi numa relação, que não teve transfusão. Então, numa relação, mas não faz nem ideia de onde. Doutora, você lembra de alguma história de sucesso? Porque você contou uma triste aqui, né? De um paciente que se contaminou e era abalado emocionalmente. E aí, quando descobriu, pegou e praticou suicídio, né? Sim. Eu lembro muito bem desse paciente, porque o meu coração, até hoje, ele sofre com isso. E é aquela coisa da impotência. Eu queria ter feito mais. Sabe aquele paciente fechado que sentou na minha mesa, que eu conversei, que eu expliquei que a namorada dele já fazia tratamento comigo. Ele veio já encaminhado por ela. E aí
E eu sinto no meu coraçãozinho, eu queria ter feito mais, mas nunca me passou pela cabeça que se teria aquele desfecho. Assim como eu tive casos de gente que nunca soube que tinha e que adoeceu. E que adoeceu, aí já não é mais o HIV, é a AIDS, né? Já adoeceu. Só que eram pacientes assim, mais novos, com uma saúde mais estável. E que chegaram para mim tão fraquinhos, tão desolados. O que mata mesmo é o tal do preconceito. Desanimados, falando que queriam dar fim na vida. E que depois de um tempo de tratamento, eu lembro de um caso... Isso é desesperador para você, alguém, né? Muito. Aí a gente acompanha de perto, a gente dá uma de bom samaritano. Eu sou danado para fazer isso. E eu lembro de um paciente que ele trabalhava na padaria. E ele veio para mim de uma outra cidade. Meu Deus do céu. Aí estabilizou, fez o tratamento bonitinho. Eu era uma das casas que eu ia, se ele não aparecesse, eu ia. E aí... No final da história, o menino saía da padaria, levava um pãozinho para tomar café com a gente, lá no SAI. Ele não precisava ir, ele estava em tratamento, não era dia de consulta, não era dia de acompanhamento. Ele vinha pela amizade que criou com a equipe. Um menino, coisa mais linda. Aquele deteriorado que chegou para mim, eu não reconheci mais. Ele ficou tão lindo. E depois disso ele mudou de cidade, abriu uma padaria com um amigo. São histórias assim, foram várias nesse sentido. Casais que chegou para se separar, um brigando com o outro. Aí a gente sempre diz, não, gente, não foi teu e não foi teu. Não dá para saber de onde veio. Não dá. Aí pode ser muito anterior ao relacionamento de vocês, só que vocês não sabiam. E que daí... Vamos para uma historinha sem dar nome, que a gente conta o milagre e não o santo. Né? Fala o milagre sem o santo. Teve um casal, coisa mais linda, com 2 adolescentes, coisa mais linda, filhas. E que a mulher positivou. A mulher positivou. E eu entendo o sofrimento dele. E aí passou-se uma semana, 15 dias. E ela muito honesta, disse, olha, eu positivei, você não, então eu vou entender que você se separe de mim. Só que eles trabalhavam numa fazenda, o provedor da família era o pai, tinha uma criança ainda, outra adolescente. E aí, diz que ele chegou e disse, não, a gente tem 2 filhas, você já está fazendo tratamento, você não está doente, porque eu havia sentado com os 2 e conversado, e dito que ela não estava doente, ela só ia fazer um tratamento. Então, se eu deixar vocês, minhas filhas vão sofrer, você vai sofrer, e a gente se dava bem até agora. Eles tinham uma família linda até aquele momento da descoberta. E ele, com a mentalidade que eu admiro, falou, não, a gente segue como família. Eu sou o provedor da família, eu sou o pai dessa família, e ele é apaixonado naquela mulher, coisa mais linda. E hoje, quando eles chegam os 4, vem a família inteira, todo mundo ciente do problema da mãe. Mas vem os 4, aquela força-tarefa com a mãe. E ele não se contaminou? Ele não se... É um dos que eu também faço, o rastreamento com frequência. Ele não se contaminou e ele não deixou isso intervir na família dele. Então, são histórias lindas, 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 que você... De uma criança, adolescente de 13 anos, mas ele chegou com 13 anos para mim com aparência de 9. Porque ele era filho de uma mãe contaminada, dependente química, e que hoje está lá, inteligente, não frequentava escola nessa época, chegou acabadinho o menino. A tia foi o buscar e hoje está lá, um dos melhores alunos do colégio, uma aparência linda, um menino educado. São coisas que quando você olha, tu diz, é isso, eu quero fazer isso o resto da minha vida, eu quero abraçar esse tipo de paciente o resto da minha vida. Eu sou feliz no que eu faço. Doutora, com base aí em todo o seu conhecimento, o que você acha... Quando a pessoa vai casar hoje, ou então, de qualquer forma, sei lá, formar um casamento, formar uma relação, você acha que um examezinho pré-nupcial seria interessante? A gente até orienta. Hoje em dia está tão mais divulgado que eu recebo muitos casais de namorados. Eu conheci e a gente quer fazer o exame junto. Eles querem fazer o exame junto para abandonar o preservativo. Eu aconselho? Não, porque é aquilo, o ser humano falha.
Então, eu não aconselho o abandono do preservativo, mas eles querem abandonar o preservativo, eles vão lá e fazem os dois. Namorados, que se conheceram. Casais que vão casar, não é tanto. Não me procuram tanto, mas namorados, sim. A gente faz palestras, explica em escolas e fala, olha, quando você quiser fazer o teste, eu tô lá em tal lugar, me procura. E aí eles sentem a vontade para chegar lá, fazer, porque eles sabem que o resultado é só dele. Eu não vou contar para o pai, para a mãe, que ele foi fazer. É só dele. Ele faz o testezinho, sai tranquilo e acabou aquele medo para a geração que está mais instruída, que está sendo orientada. Então, por isso que a gente busca muito trazer essas informações, para que a pessoa saiba que é só um testezinho, que é só ele. Ninguém vai ficar sabendo que ele fez o teste. Não há necessidade disso. E os casais também. Eles vão lá, fazem o teste, é só para eles. É uma segurança para eles. E saem felizes da vida, sabendo que os dois estão saudáveis. Eu gosto muito dessa informação, de levar isso, das campanhas que a gente faz. Porque orienta muito, deixa a pessoa mais à vontade para ela fazer o teste. Sendo menor de idade, tendo menos de 18 anos, também pode? Não? Pode. Normalmente, ou a mãe, ou o pai, ou um adulto responsável. Mas por si próprio não pode? Não, ele precisa de um acompanhamento. Né? Porque ele não responde por ele. Ainda não, né? Então, mas a gente orienta na escola. Além do HIV, a gente orienta que muitas outras doenças, principalmente quando você está ali no ensino médio, saindo para a faculdade, coisa boa, faculdade, é aquela festa. Então, a gente prepara aquele adolescente jovem que está saindo do ensino médio para enfrentar a faculdade, muitas vezes longe dos pais. Então, a gente vai para a escola, orienta, fala, faz o teste, não tenha medo, é gratuito, você vai estar lá, você chega, faz, é só para você. Use preservativo com seu companheiro, que é a fase da festa. Evita até tudo, né? Gravidez, tudo. Então, a gente orienta muito para que ele saiba que lá na unidade de saúde tem até teste de gravidez gratuito para ele fazer. Então, a gente orienta muito eles para ter aquela confiança no profissional, saber que eu posso ir lá, eu posso fazer e vai ficar só com a gente. Que eles têm medo, é aquela abertura de pai e mãe, eu entendo. Pois é, e fora o lance do preconceito, né? E mãe e pai, eles criam, a pessoa está com 20 anos, ai, minha menina. A minha tem muito mais que 20 e é a minha menina. Aí você não vai dizer, transe com seu namorado. Não vai dizer, pai e mãe não diz. Então, eles se sentem mais seguros se eles confiarem no profissional. Por isso que a gente faz essas palestras. Vai lá na escola e diz, olha, eu estou bem lá, sentadinha te esperando se você precisar. Porque aí aquela confiança te traz o paciente e a gente sabe que é um a menos contaminado se ele botar para a vida aquela regra. Não vai ter contaminado. Rose, você também, como diz lá no Sul, a gente tem uma expressão, dá muita ganja. Quer dizer que você está dando muito privilégio. Ai, Rose, você vai na casa, você faz isso. Gente, eu estou evitando que mais um se contamine. Eu não quero mais gente. Eu quero menos, cada vez menos, porque esse é o resultado do meu trabalho. Então, eu vou de bom grado. Amo. Até porque penso num pessoal que recebe bem a gente. Cria uma amizade naquele vínculo ali. Eu gosto muito. Doutora, o que eu queria que você falasse um pouco sobre o Dezembro Vermelho, né, a importância dele e que deixasse uma mensagem para os nossos internautas para que essas pessoas deverão evitar contrair o HIV e quem já está, para que possa ter uma vida legal. Então, eu queria que você deixasse essa mensagem aí para os nossos internautas. Como diz lá no Sul, de muito bom grado, o que eu posso dizer para vocês? O tratamento hoje, ele é tranquilo, a equipe que está lá está preparada, mas o que a gente realmente espera e quer, o resultado do nosso trabalho, é que não se contamine. Então, por isso, existe essa campanha Dezembro Vermelho, mas nós temos 12 meses no ano que a gente trabalha nisso e a porta do SAI, do CTA, ela é aberta, não há necessidade de encaminhamento. Sentiu vontade, eu quero fazer esse teste. Saiba que será você, o profissional e o teste, nada mais do que isso, não sairá de lá o resultado. Vai e faça. Ai, meu Deus, eu tenho medo, eu não vou fazer porque eu posso estar contaminada.
Deus ajude que, se acontecer de você estar contaminado, você faça. Quanto antes começar, melhor. E se não estiver contaminado, vai dormir tranquilo. Porque é aquela coisa que a gente fala. Não pensem vocês que porque eu sou enfermeira, porque ele é médico, porque aquele outro é outro profissional da saúde, não erra, porque a gente erra também. E a gente faz o teste. A diferença é que a gente está lá e faz, né, gente? Então, sintam-se à vontade para nos procurar. Dezembro Vermelho é a ênfase da campanha. Mas a porta do SAI e do CTA estarão abertas para todos vocês a hora que quiserem. Com relação ao nosso podcast, muito obrigada. E eu deixo para vocês... Querem perguntar alguma coisa? Eu não me sinto à vontade. Perguntem. Eu, como profissional, respondo. Respondo todas as perguntas que vierem para mim. Então, pode deixar no vídeo aqui a pergunta, ou se você quiser, pode mandar do seu Instagram também, pode, né? Pronto, diga aí o seu Instagram aí, repasse. O meu Instagram é Roselene59. Vocês vão ver lá que eu moro no Mato Grosso, eu sou uma gaúcha de Constantina, morando no Mato Grosso, trabalho lá, mas eu respondo a todos que me perguntarem e vou ficar feliz de poder estar respondendo alguma dúvida que para vocês... Ai, meu Deus, não vou perguntar isso que pode parecer besteira. Para mim não é besteira. Pode perguntar que eu vou responder. Pronto, então siga aí a enfermeira Rose aí e também se inscreva no nosso canal, siga as nossas redes sociais aí que a gente vai ficar muito feliz. Meu internauta, a gente vai ficando por aqui, agradecendo aqui a presença da doutora Rose, brigadão por ter vindo, passado essas informações aí que com certeza são aí bem importantes, bem relevantes aí para os nossos internautas. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau e até a próxima. Eu é que agradeço, feliz por poder dividir com vocês algumas histórias, dividir informações e muito mais por estar lá. Se precisarem de mim, eu estarei de corpo e alma atendendo vocês. Mais uma vez agradecendo, viu, Lohan, aqui a presença do Jonathan e da doutora Amanda. Rapaz, feliz com a presença de vocês. Amanda Tavares, tem que dizer aí. Valeu, tchau, tchau, meu internauta. Até a próxima, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.